Recentemente eu montei esse aquário. Fiz toda a montagem do layout, depois trouxe as plantas e agora eu tô no processo de ciclagem. Bom, como agora tá chegando na parte de colocar a fauna aqui, eu decidi fazer esse vídeo para vocês me ajudarem a escolher qual será a melhor opção para trazer aqui para esse aquário. Sejam bem-vindos ao Neon Monster Tank. Eu sou o Eduardo e decidi criar esse canal para mostrar o dia a dia dos meus aquários, mas também trazer um pouco de conteúdo de aquarismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí que a gente tá quase batendo 1000 inscritos. Talvez a gente já até alcançou essa meta quando esse vídeo sair, mas de qualquer jeito se inscreve aí que vai ajudar bastante a gente crescer cada vez mais e ajudar o máximo de pessoas aí que quer começar no hobby. Mas chega de enrolação, bora voltar pro vídeo. Eu tinha montado esse aquário também na minha sala, mas como eu já tenho lá o aquário de 250 litros e o de 60 litros que eu tô mostrando aí pra vocês, eu decidi trazer ele aqui pra nossa mesinha de escritório, porque tinha esse espacinho aqui e eu acho que ficou bem legal. Deixa a opinião de vocês aí, se vocês acham que ficou bem aqui. Eu acho que ficou bem maneiro aqui e quando a gente estiver editando um vídeo aqui, que minha mulher estiver também desenhando ou fazendo alguma coisa, dá pra gente curtir aqui os animaizinhos que estiver aqui dentro e até mesmo as plantas. Bom, pessoal, a ideia nesse aquário aqui não foi focado na fauna, pra falar bem a verdade pra vocês. Eu sempre quis um aquário com uma plantinha carpete, também fazer um teste, porque na maioria das montagens eu sei que para essa plantinha Monte Carlos, que é a que eu queria montar aqui, o pessoal normalmente usa CO2 e no mínimo uma iluminação bem forte. E eu queria tentar fazer um teste aqui nesse cubo com essa iluminação, que eu acho que é de 8 watts, se eu não me engano, e sem CO2. A minha ideia é não usar CO2 aqui. Eu não sei se futuramente eu vou fazer aqui um sisteminha de CO2, caso tenha necessidade, mas como vocês podem ver aqui, ó, já comecei, eu vou deixar aí quantas semanas fazem que eu já comecei, porque eu não lembro ao certo, mas eu deixei aparecendo na edição. Tá se desenvolvendo bem, elas no começo ficaram meio amarelinhas, mas muitas já chegaram assim. Mas depois logo começou a sair várias folhinhas bem verdinhas, e agora se vocês verem, ó, além de ter várias folhinhas verdinhas novas, elas estão realmente brotando. E aparentemente estão brotando pro lado, não estão assim só fazendo um montinho pra cima. Eu sei que ainda é muito cedo pra dizer e pra saber o certo, mas aparentemente eu acho que vai funcionar. Eu acho que logo tudo isso aqui vai ficar bem verdinho. É claro que sem CO2 isso vai levar muito mais tempo, talvez, mas talvez seja um projeto assim que eu não tenho muita pressa, então se der certo, pra mim já é o suficiente. E seguindo o conselho de vocês, eu resolvi usar as Dragonstone. Antes eu tava com a ideia de usar só a raiz não parecia muito natural. É legal na mesma, depois que a plantinha carpete fechasse e ficasse só a raiz assim saindo do gramadinho, mas é verdade, com essas pedras o visual ficou muito mais agressivo, ficou muito maneiro. Eu tava com medo das pedras fechar muito aqui e não aparecer muito a graminha verde, mas depois eu vi que realmente na mesma vai ter muito ainda, vai ficar bem legal. Acabou soltando uma aqui, logo depois eu tenho que colar. Ela fica bem nesse tronquinho que tá cortado aqui. O cubinho ele só tem 22 litros, então por isso que eu não posso exagerar aqui na fauna. Ele, se eu não me engano, ele tem 29 por 29. Ele veio com esse filtro aqui interno também, aquele filtrinho pequenininho. Se eu não me engano, ele é de 250 litros horas, então é mais do que suficiente aqui para isso. Veio com essa iluminária, como eu já falei para vocês, de 8 watts, que eu acho que é o suficiente aqui para esse aquário. Antes da gente discutir aqui sobre a nova fauna que vai entrar, eu queria muita opinião de vocês também sobre o carpete. Vocês acham que eu deveria esperar o carpete fechar completamente antes de colocar a fauna? Deixa a opinião de vocês aí, se vocês acham que eu deveria esperar o carpete fechar completamente ou fechar um pouquinho mais, ou se eu já deveria colocar aqui a nova fauna. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês. Antes da gente começar a discutir aqui a nova fauna, eu já vou logo dar a minha opinião, que eu imagino que para esse aquarinho de 22 litros, que é um aquário pequeno, não dá para ter grandes coisas aqui, eu acho que o que seria perfeito para aqui talvez seriam uns camarões. Eu acho que as neocaridinas, como as Red Sharks que eu tenho no aquário de 50 litros, porque é pequenininho e assim evita a instabilidade na água e aumento aí de matéria orgânica, mas eu imagino que aqui ia ser um paraíso de neocaridinos. Até imagino essas pedras e essas raízes, eles andando por tudo, vários filhotinhos, porque aqui, como só vai ter eles e alguns caracóizinhos, vou ver se eu acho aqui algum pra mostrar pra vocês. Consegui achar uma aqui, vou mostrar pra vocês. Bom, essa vai ser a única disputa deles aqui, vai ser esses carinhas aqui, não vai ter mais nenhuma concorrência. Imagino que com esses carinhas aqui não vai ser grandes problemas para as neocaridinas. Eles estão indo super bem, estão se reproduzindo, então eu imagino que a ciclagem aqui tá indo bem. Já fiz as medições aqui, então tá tudo ok também, então eu imagino que sim. Como eu já trouxe algumas pedras do outro aquário,
e um pouco de água também para acelerar um pouco a ciclagem. E já faz algum tempo também, então eu acredito que já deu tempo de ciclar. Então eu imagino que talvez seria realmente a fauna perfeita para esse aquário. Mas de qualquer jeito, eu não queria já escolher isso antes de ouvir a opinião de vocês. E uma das opções que eu adoro é o Clown Killifish. Eu acho que esse peixinho é incrível, realmente vai ficar muito maneiro nesse aquário. Eu acho que ia ficar perfeito ele aqui. Talvez eu só preciso melhorar um pouco das plantas de superfície aqui. Eu não sei se talvez umas lentilhas d'água ou... Por exemplo, eu coloquei agora aqui o teste da jiboia por causa do o vídeo anterior, realmente me ativou aí essa coisa de colocar plantas na superfície do aquário. Então eu comecei aqui com esse brotinho de jiboia, eu vou testar aqui, ver se dá certo e vou mostrar para vocês também. Então eu espero que ele comece a soltar raízes aqui. Então se eu escolhesse, por exemplo, o Clone Killifish, eu acho que ia ficar bem legal aqui. E talvez com as raízes ali dessa jiboia, provavelmente ele ia se sentir bem seguro, porque é um peixinho que fica mais na superfície. Eu acredito que ia funcionar muito bem. Uma outra opção que eu também adoro, gosto bastante, e esse sim tem muita cor. Eu acho que vai contrastar muito bem com o verde do carpete e as rotalas, e as anúbias, quer dizer, são o Chile, Rasbora Chile. Cara, eles são bem vermelhinhos, quando eles estão bem adaptados no aquário, eles ficam bem vermelhos. Eu vou deixar umas imagens passando aí pra vocês. Imagino que esses peixinhos aqui, eu acho que daria pra ter uns 8 nesse aquário. Eu acredito que é um peixe que precisa de estar em cardume, então eu acho que essa quantidade é o mínimo. E como eles são realmente muito pequenininhos, eu acredito que daria para adaptá-los aqui nesse aquário, claro, fazendo uma manutenção certinha, tomando muito cuidado. Eu acho que daria sim. E, pessoal, as duas últimas opções é repetir esses peixinhos, essas faunas, só que juntas. Eu pensei em talvez colocar aqui umas 10 neocaridinas, por exemplo, e 3 killifish clone. Eu sei que com isso vai gerar predação, mas é bom que também gera um controle aí das neocaridinas. Assim, os filhotinhos pequenininhos também alimenta e deixa os clone killifish ainda mais felizes. Então eu acho que dá certo, eu acho que dá para arriscar fazer isso e eles serem felizes e saudáveis aqui. E a segunda opção é os chiles, as Rasbora Chile. Eu também acho que elas com as neocaridinas ia ficar muito legal. Como elas são mais laranjinha, vermelhinha, tem bastante cor, talvez aí eu teria que ter as neocaridinas diferentes, ou laranjas, ou amarelas. Eu acho que a amarela também ia ficar bem legal. Como o carpete é verde e ele é meio amareladinho assim também, eu não sei se o amarelo contrasta bem aqui, então talvez, não sei, azuis talvez. Por exemplo, neocaridinas azuis junto com as Rasbora Chile, eu acho que ficaria uma combinação perfeita. E os clone também, aí como os clone eles são mais pretinhos, né, tem um pouquinho de amarelinho ali, mas eles são um peixinho mais escuros, aí eu poderia colocar qualquer tipo de cor de neocaridinas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu acho que deu para trazer bem a minha ideia aqui para esse aquário. E eu quero muito a opinião de vocês aí para vocês me ajudarem a escolher. Gosto muito da ideia de ter os chiles aqui e o clone, porque assim eu tenho duas espécies aqui de peixe, fica bem completinho o aquário. Claro que eu tomo muito cuidado, faço a manutenção sempre certinho, então é um pouco mais arriscado. Talvez o mais seguro para esse aquário com certeza seria as neocaridinas, mas eu gosto muito da ideia de ter esses dois peixinhos, essas duas faunas junto com os camarõezinhos. Eu acho que ia ficar perfeito. Bom, deixa aí a opinião de vocês e a gente fala disso aí nos comentários e a gente decide qual fauna a gente vai ter nesse aquário aqui de 22 litros. Como ele faz 29 por 29 aqui, ele deve fazer uns 25 litros bruto, mas calculando aqui, imediatamente deve só fazer uns 22, 23 litros. Dá pra mim encher aqui mais um pouquinho também. Hoje eu troquei um pouquinho da água pra trazer aqui pra nossa mesinha de escritório. Mas é isso, pessoal. Bom, pessoal, e trazendo uma triste atualização para vocês aqui do aquário de 250 litros. Ontem, quando eu acordei e vim pra cá, eu tô de férias, então tô em casa. E eu vim aqui pra sala e notei que tinha alguma coisa branca aqui que os peixes estavam comendo. E aí eu fui logo ver o que era e eu percebi que infelizmente era o nosso apistograma. Ele tinha partido para outro mundo. Ele ficou um bom tempo aqui com a gente, deve ter ficado pelo menos Cara, eu acho que ele tá há uns 8 ou 9 meses, não sei. Por aí, mais ou menos. Que ele tá comigo desde o início, desde o aquário de 60 litros. E infelizmente foi bem triste ver isso, porque é um peixe que eu achei que ia durar bastante tempo.
Eu não sei, não lembro agora quanto tempo eles vivem, mas posso deixar aí na tela para vocês. Eu acho que é pelo menos 2 anos. Normalmente ciclídeo anão assim sul-americano. Mas foi bem triste. Infelizmente aí era nosso xodó do canal também aí. Gostava bastante dele e não esperava que isso ia acontecer. Me pegou, foi uma triste surpresa. Bom, a única coisa que explica isso e faz muito sentido, imagino, né? Aqui na frente tinha muita areia, tava acumulando muito substrato e eu peguei com um potinho e comecei a colocar no fundo, por isso que o fundo ali tá mais alto. E com isso, pessoal, eu sempre acaba levantando bastante sujeira. Eu achava que isso poderia ser positivo, porque além de colocar o substrato lá no fundo, também poderia ajudar a tirar um pouco da sujeira do substrato e assim levantar um pouco da sujeira. Mas eu não sei se foi demais pro apistograma, se isso subiu a amônia e alguma coisa assim e fez mal para ele. Eu já fiz um controle aqui na água e vi que tá tudo bem, então, para falar bem a verdade, eu não sei explicar. Até que se tiver alguém nos comentários que possa me ajudar a deixar um comentário aí dizendo se você acha que é isso que levou ele a partir dessa para melhor, para pior, né, coitado. Infelizmente, realmente bem triste. Não esperava isso. E foi realmente triste. Até minha esposa ficou triste de saber que ele partiu. Porque ele realmente estava aqui há algum tempo com a gente. A gente chamava ele de xerife, de folgado e assim, porque ele ficava expulsando os outros peixes. Mas a verdade é que a gente gostava bastante dele. E é muito triste ver assim um peixinho que a gente gosta partindo pro outro mundo. Mas os outros estão todos bem. Eu já olhei bem se tinha mais algum peixe, se teve mais alguma perda. Tô até aqui olhando agora também. Hoje é o segundo dia depois que ele partiu, pra ver se tem algum problema e não. Ainda bem que tá tudo bem por aqui. Mas é isso, pessoal. Uma triste atualização aí pra vocês. Infelizmente, foi isso que aconteceu. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever e deixar o like aí caso vocês tenham gostado do vídeo. Vem fazer parte dessa nova família. E agora o YouTube liberou pra gente também o clube de membros. Então se você quiser vir fazer ainda mais parte do nosso canal e se inscrever no clube de membros, vai ajudar muito. Então sejam bem-vindos aí se quiser vir fazer parte. Vou deixar outros vídeos linkados aí e aquele vídeo final que não pode faltar. Um abraço, valeu, fui!